Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB. O convidado de hoje é o Carlinhos, que é pastor na cidade de Cajuru e coordenador da MG. Já queria te agradecer por poder estar atendendo nosso convite. Eu que agradeço, um prazer. Ô Carlinhos, a gente vai começar fazendo algumas perguntas. Começa falando um pouco sobre a sua conversão, como começou. Conta um pouco pra gente da tua história aí. Então, eu, assim, não quero deixar a minha idade muito clara, né? Mas eu me converti no começo dos anos 80, em 1981, janeiro de 81. Eu tive Não revelando a sua idade, mas eu não tinha nem Sim, nascido, né? eu acredito. Muitos não tinham nascido ainda. E isso tem, em maio desse ano, foi quando eu me batizei, no dia 1º de maio, quando eu fui batizado, fez 40 anos, né? Então, por aí a gente vê que dá realmente um bom tempo. E em 1981, eu vim de uma família de uma criação bastante complicada, ingressei logo na marginalidade e até na criminalidade, né, com 10 anos de idade. Então, com 10 anos, Bem em novo. 1975, pronto, né? Acabei falando perto da minha idade, né? 10 anos, 1975, dá para saber, né, que eu sou de 65. Então, com 10 anos, eu conheci uma turma e tudo, e por conta de não ter assim. Não ponho culpa nos meus pais, mas eu realmente não tinha uma estrutura familiar, não tinha um apoio familiar, né, nem nada que fosse relacionado ao meu pai. E aí, por conta disso, eu me envolvi com pessoas da rua, rapazes, homens, né, da rua, e um grupo de pessoas que me aceitassem. E esse grupo era um grupo de marginais, viciados e dependentes químicos, e até ladrões, e tinha até assassinos no meio, né? E aí eu comecei a andar com eles, e quando eu completei meus 16 para 17 anos, isso foi em 81, eu fui visitar um desses amigos, né, desses colegas, que ele tinha acabado de sair da penitenciária, e eu fui visitar ele na casa dele, e fui com os bolsos, cheio de droga, e quando eu cheguei nele para oferecer, ele disse, não, eu não quero. Eu falei, mas como? Ele tinha me levado para as drogas, como é que, né? Ficou 2 anos preso, como que não ia? Ele era mais velho. Ele era mais velho, ele tinha, na verdade, era para eu ter sido preso junto com ele no dia que ele foi preso, ele foi para o Cadeião, em Ribeirão Preto, e era para eu ir para a FEBEM. Naquela época ainda tinha a instituição, a FEBEM. Mas aí foi o irmão dele para a FEBEM e ele foi para o Cadeião. Naquele dia que nós fomos fazer um assalto, meu pai não deixou eu sair de casa, e aí por isso eu não fui. Então Deus já me guardou, de certa forma, nesse dia. Daí 2 anos eu fui visitá-lo, né? Eu tinha 14, fui visitá-lo com 16 anos. E aí ele falou: não, hoje eu não preciso mais disso para fazer a cabeça. Hoje que Jesus faz a minha cabeça. Eu falei: como? Como que Jesus faz a sua cabeça? Eu quero saber o que é isso aí. E aí ele falou: vamos comigo então na reunião que você vai ver pessoalmente. Eu falei: tá bom, eu vou. Passou um sábado, eu não fui, o irmão dele passou na minha casa antes, me levou para um outro caminho. E aí no outro sábado seguinte, 15 dias depois, ele passou lá em casa um pouco mais cedo, me levou para essa reunião. E lá estava o pastor Jefferson, lá estava Janete, essa turma toda aí, né? Zezinho, uma turma toda aí. Essa turma que a gente cresceu junto. E lá eu ouvi, mas não sei o que foi pregado, só sei que o pastor pôs a mão na minha cabeça. Eu era dependente químico de uma droga que na época era chamado de Optalidon, hoje não existe mais, mas eu tomava em torno de 60 a 65 comprimidos por dia. Nossa. Era em torno de 25 de manhã, 25 a 30 à noite. Então, e o efeito dele é 24 horas, 2 comprimidos. Então você chega um momento que você fica realmente alucinado e acha que o efeito... E a família não percebia isso, hein? Não, minha mãe não percebia, meu pai não percebia. Eles perceberam a maconha, né? Que a maconha deixa cheiro, deixa com fome. Essa droga que você usava é a mesma... É um comprimido. Hoje seria, digamos assim, a Neosaldina, né? Que as pessoas usam para dor de cabeça. Uhum. E na época, né? Chamava Optalidon. E custava baratinho, como eu não tinha dinheiro. Custava baratinho, eu comprava na farmácia, vendia, porque era remédio para dor de cabeça, e eu comprava naquela época, 5 mil cruzeiros, seria R$ 5 hoje. Então, todo o meu dinheiro que eu ganhava trabalhando dava para o meu pai, ele não me dava nada, e eu não podia ficar usando droga dos outros o tempo todo, né? Então, isso afasta no meio dos viciados. Quando você começa a usar demais a droga de um tipo, só de uma pessoa, ele começa já a ficar, né, dá um jeito a gíria que usava é dorme com os seus olhos, né, não vem dormir com os meus, não. E aí
eu comecei a me envolver. Conheci um outro rapaz. Nesses 2 anos que esse rapaz estava preso, que me apresentou a maconha, eu conheci um outro rapaz e ele foi que me apresentou essa droga alopática, né, que é esse comprimido. E eu tomava, comecei tomando 3, passei tomando 5, 7, 10, 15, ao ponto de chegar a tomar 20 de manhã e 20, 25, 30 à noite. Então eu vivi 2 anos alucinado, né, meio que encostando nas paredes. E aí eu me converti nessa fase em 1981. Foi assim a minha conversão, a minha chegada na casa de Deus, né? Ouvia falar de Deus, ouvia sobre religião, meus pais eram espírita, religiosos e tudo, né? Minha irmã, de professora de Você morava onde? Ribeirão Preto, Ribeirão. Campos Elíseos, bem ali na Baixada dos Campos Elíseos, próximo ali à Vila Carvalho. Um lugar já geograficamente um tanto perigoso, né? Um lugar de muita marginalidade, né? O ponto de droga era ali na Vila Carvalho, enfim. E teve alguma experiência assim que te marcou no começo da tua conversão, que te deu um gás aí para você começar a servir a Deus? Teve sim. Foram várias, né? Mas a que mais marcou na minha vida foi, eu devia ter talvez aí uns 3 ou 6 meses de conversão muito intensa. Nos anos 80, pastor Alexandre, aquela geração foi uma geração diferente de qualquer outra, eu vejo, sabe? Porque era uma geração de jovens famintos por Deus, quando se convertia, sabe? Quando realmente se entregava para Jesus, era... Talvez porque a perseguição era maior, a rejeição, né, era maior. Hoje todo mundo aceita, né? Todo mundo é cristão, né? 100% Jesus, né? E eu amo Jesus por aí à vontade. Naquela época era mais difícil, né? Você entrava dentro de um ônibus circular, para ter uma ideia, e se tinha um banco vazio do lado de alguém que via você chegando com uma Bíblia no braço, alguma coisa, a pessoa punha uma mochila em cima ou punha a perna para impedir você de sentar naquele lugar, porque sentar do lado de um crente era uma vergonha, né? Então, se andar com um crente era uma vergonha. Então uma que marcou bastante a minha vida foi, eu estava vindo do meu trabalho, eu trabalhava na época na gráfica do Coque, eu me converti lá, né? Inclusive uma das pessoas que a gente conhece muito, né, que é o pastor Laércio, da Igreja de Cristo em Ribeirão, né? Ele trabalhava junto comigo, só que eu era um garoto de 17 anos, ele era um jovem aí, de 20 e poucos anos, e uma pessoa assim bem apessoada, né? Namorava a esposa dele, e eu sempre estava pregando lá no meio do pessoal, tinha 15 minutos de café, e ele passava assim, batia no meu ombro e falava assim: "Ei, rapaz, você tá jogando conversa fora aí", né? Eu falava: "Não, mas Deus vai converter gente aqui, Deus vai converter gente aqui. Se Deus me pôs aqui é porque Ele tem." E eu orava por todos eles, né? Eu orava pelo pastor Laércio, orava pelos meus amigos. Ele não era convertido? Não, ele gostava de uma cerveja, bebia uma cerveja, depois foi ser policial militar, foi trabalhar em São Paulo, né? Mas eu preguei para todos eles na gráfica, todos. Eu era meu apelido era Grilo, para você ter uma ideia, de tanto que eu crisava na cabeça do pessoal, né? E aí, muitos anos depois, que eu fui ver que ele tinha se convertido, né? Mas eu tenho certeza que essa conversão dele se deu por conta da família dele, né? A mãe ou a avó, não sei, que é crente e orou muito tempo por ele, né? E hoje é uma benção. Mas eu saía do meu trabalho 5h30. E eu me lembro que bem na esquina da Luiz Barreto, ali com a rua Pernambuco, tinha acabado de colocar um semáforo ali. E eu parei ali, né, respeitando tudo, né, placa e tudo, parei com a bicicleta ali e fiquei olhando para o semáforo. De repente, me veio assim, como se uma visão. E nessa visão, eu tive um sentimento. Duas visões. Na primeira visão, isso tudo enquanto o semáforo abria. Na primeira visão, eu via como se fosse uma bandeja, algo sendo oferecido para mim, tipo assim: agora você está liberto das drogas, agora você não usa mais droga, agora você não fica mais caído pela rua, agora você pode curtir sua vida. E do outro lado, uma outra visão, como assim, nada, não oferecendo nada, mas tinha uma convicção, tinha uma paz, tinha uma certeza de que ali tinha Deus, sabe? E aí eu estava entre essas duas ofertas, essas duas situações. E eu imediatamente no meu coração, me lembro como se fosse hoje. Isso faz 40 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu disse para mim assim: eu quero aonde Deus está. E ali minha vida foi transformada, né? Eu fui, na verdade, transformado
no retiro que nós fizemos. Eu me converti em janeiro, logo em fevereiro tinha retiro de carnaval. Foi até numa fazenda do pai do pastor Jefferson, né, do Sr. Nassimi. E aí, nesse dia, lá eu fui realmente tocado pelo Espírito de que eu voltaria para Ribeirão, para a minha vida, para meu contexto transformado. Só que nesse dia eu fui provado. Então eu fui transformado, mas depois de 6 meses eu fui provado. Eu senti que o diabo estava me oferecendo estava me dando uma oferta de ficar tranquilo agora, já que eu não tinha mais droga, porque eu não conseguia me libertar das drogas. Eu era dependente químico mesmo. Daquele assim, de morrer ou de ir para cadeia, porque eu já estava roubando. E como o crack hoje, né? Era essa droga no passado. E aí eu optei por esse... Eu falei, não, eu quero onde Deus está. Não tem nada... Não tem oferta nenhuma, mas tenho a certeza de que ali tem Deus. E aí eu permaneci. Essa foi, assim, no começo da minha conversão, a maior experiência que eu tive. Entre outras, muito grandes, mas essa foi que me firmou meus pés. É verdade. Você falou assim que a tua família é espírita. Na minha casa acontecia sempre a reunião de mesa branca, né? Que, na verdade, são espíritas que se acham que não são espíritas, né? Falam que são espíritas, mas eles se acham um tanto diferente, porque tem passe, tem tudo, lê Bíblia, né? Lê Pai Nosso e tudo mais, mas a invocação de mortos e conversar com mortos e idolatria, tudo isso aí, né? Tem trabalhos, né? Em lugares, né? Mas dizem que é para fazer o bem. Mesa branca diz que é para fazer o bem. E teve a resistência deles aí? Muita resistência. Meus pais, quando me converti, meu pai disse que preferia eu usando droga. Olha só. Chegou a dizer, falou, não, eu prefiro você na farra, né? Minha mãe mesmo falou, eu tô achando muito bom você ir na igreja agora, você é uma pessoa boa, tá mais calma, mas eu prefiro você do jeito que você era antes. Só que assim, do jeito que você tá agora, mas do jeito que você era antes. É impossível, né? Deus transforma completamente, mas teve, né, resistência. Como eu era um filho dos homens, né? Eu era o único filho homem, 2 irmãs e eu sou o do meio. E como sabiam que eu ia só para a igreja, só para vigília, só para mata, orar e retiro, então eles não me proibiram, mas tinha resistência dentro de casa. Agora você está pensando que você é o quê? Fez farra o tempo todo, agora você vem querer dar uma de santo, né? Deixa nós com a nossa religião, você fica com a sua. Todos eles eram praticantes? Todos. Minha irmã era bem católica, professora de catecismo e tudo, mas todos eles eram... Meu pai nunca foi, meu pai gostava de terreiro de umbanda, né? Mas minha mãe era mais... E da parte dos amigos? Os amigos, aqueles colegas, né, que eu andava com eles tentavam me impedir de todo jeito. Eles batiam na porta de casa, porque eu que buscava a droga. Por ser de menor... eu podia ser pego que eu não ia para cadeia. Então, os mais velhos batiam lá, né? Chamava lá, ô Carlinhos. Eu tive até que mentir no começo, né? Falar para minha mãe, não, fala que eu não tô. Né? E minha mãe fazia isso com o maior prazer, né? Porque para ela, eu não me envolver mais com isso era o sonho dela, porque eu dei muito trabalho para ela, muito, mas muito mesmo. Pela minha idade, né? De 10 até 16 anos, foi muito trabalho. E aí, os meus colegas, eles começaram a me barrar. Então, o caminho que eu fazia para ir para a igreja, que era lá na rua Minas, eu tinha que passar em frente ao cemitério, era onde a gente ficava, a turma ficava, onde a turma frequentava, usava as drogas, as coisas. E aí eu não podia mais passar por ali, que ali, se eu passasse naquela calçada, eles não deixavam eu seguir. Parava ali, não, você não vai, né? E não tinha jeito. Então eu tinha que dar a volta lá na Marquês de Pombal, quem conhece ali, eu tinha que dar a volta do outro lado para poder passar, porque eles não deixavam mesmo. E eu tinha um problema muito sério, que era a questão da influência, né? Então, se ele chegava e falava assim, agora você só quer saber de igreja, agora você é pastorzinho, isso me deixava meio com dó deles e eu realmente, talvez, deixaria de ir na igreja para ficar perto deles, né? Por causa da carência que eu tinha e tudo mais. Né? E teve comigo foi assim, né? Eu lembro que no começo eu até resisti um pouquinho, comecei a querer andar com eles achando que eu já ia arrastar para a igreja. Aí eu lembro certinho que um dia eu estava na frente de um boteco, numa mesa de bar, e aí eles com a cerveja ali, eu já não estava mais bebendo, e eu fiquei travado ali, todo mundo aquela conversa, e eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que eu levantei e fui embora, e Deus falou assim, você vai precisar ter um tempo aí distante deles, né? E hoje, assim, eles me procuram, né? Para conversar, para ajuda, mas teve esse lado com você também, ou não? Você falou, não, olha, eu não quero mais isso,
eu vou sair fora, eu não quero mais andar junto. E o pior de tudo, que tinha uma moça que andava com nós e ela também começou a ir na igreja, sabe? E como eu ficava sozinho em casa na hora do almoço, eu ia para casa na hora do almoço, minha mãe estava trabalhando, todo mundo trabalhando, e ela começou a ir na minha casa esse horário. E era uma moça muito atraente, uma jovem assim, bastante envolvente, sabe? E ela começou a ir, ela foi 2 vezes e eu já estava começando a ficar preocupado, porque eu falei, o trem não vai dar certo, né? Eu vou acabar fazendo besteira aqui. E aí eu disse para ela, falei, ó, não quero que você venha mais aqui, né? E os meus colegas foi muito radical. Ela porque estava indo na igreja e queria uma mudança e tudo, né? Mas os colegas foi bem radical, assim. Eu me afastei deles porque eu sabia que se eu continuasse. E não foi uma coisa que eu decidi, foi Deus mesmo que me tirou de perto, porque Deus conhecendo a minha necessidade e tudo. Mas aí, por outro lado, aconteceu uma coisa muito boa, que eu fui acolhido, né, pelas pessoas da igreja que eram líderes, né? Eu tive na igreja 2 grupos também. Quando eu me converti, eu fiquei com um grupinho, que era aquele grupinho que não queria saber de nada, só queria bate-papo, nhen, né? E parava na esquina, perto da minha casa, que a gente morava. É sempre assim, né? Aquela turma que é crente, mas não quer compromisso e tal, né? E um dia Deus falou comigo, o que você está fazendo com eles? Faz um teste, Deus colocou no meu coração, faz um teste, vê o que eles conversam. E um dia, lá um belo sábado à noite, tinha culto sábado à noite, eu tô lá conversando com eles, só falando sobre moda, sobre não sei o que, eu falei, aí ó, onde é que tá o negócio? Daquele dia em diante também eu comecei a andar com a outra turma, dentro da igreja, porque dentro da igreja tem as turminhas, né? E muito cuidado, assim, com quem anda. E aí eu comecei a andar, e me juntei com o Jefferson, com o Aquário, com o Henrique, com o Zezinho, e comecei a sair com eles, e, vamos levar o Carlinhos, levar, porque eu era um garotão no meio deles, né? Eles eram um pouco mais velhos. E aí comecei a me envolver, foi o que me deu, assim, vamos dizer assim, o boom, né, para o ministério, para o meu chamado, para missões, para assim, me envolver 100%. Aí comecei a me envolver. Logo no começo fui ungido diácono, né, da igreja. E logo no começo já preguei, logo com 6 meses de convertido, já estava no púlpito pregando. Então, Deus me tirou realmente, me sacou da turma que eu andava para me colocar nesse meio de pessoas que buscavam a Deus, né, e que até hoje buscam, né. Eu fiz uma escolha muito boa. Muitos daquela turma que eu me decepcionei não viraram nada. Eu falo, né? assim, então, que assim, hoje as provas vão aparecendo dessa maneira, né? Primeiro é o mundo, são as suas escolhas, depois é dentro da igreja. Dentro da igreja. Você falando tudo isso, eu tô lembrando aqui, né? Comigo também foi assim. Eu lembro que quando eu comecei a participar com um pessoal e eu percebia que as conversas não batiam, eu sempre tinha aquela sede, né, de querer fazer as coisas para Deus. Falei, Deus, eu tô achando que eu tô na turminha errada, né? E não batia. E a melhor escolha que eu fiz foi andar com aqueles que queriam mesmo servir a Deus, queriam de alguma maneira trabalhar para Deus. Eu sou muito grato a Deus. Vamos falar um pouco sobre esse trabalho em Cajuru. Faz quantos anos você está lá? Eu fui para lá em 2010. 2010, nós fomos para lá. Começamos a ir todo final de semana. Depois nos mudamos mesmo, assim, nos estabelecemos lá com casa e tudo mais em 2012. O Matheus casou em março de 2012, em fevereiro de 2012, dia 12/2/2012, até meio cabalístico isso, né? Mas nós nos mudamos para Cajuru. 2 anos indo. 2 anos indo e voltando. 2010 até 2012 a gente ia, ficava lá o final de semana, dormia no fundo lá, alugamos um salão, dormíamos lá no fundo, né, num quartinho lá, eu e a Rosana, jogava um colchão no chão lá, e foi indo assim. Por bastante tempo, poucas pessoas, e de repente Deus foi levantando pessoas, e aí tem esses... Hoje, aí o Grauber e a Keren começaram a ir comigo, eles namoravam ainda na época, né? E aí começaram a ir comigo para lá também final de semana, e depois a gente vinha tudo junto, ia para lá e voltava junto, né? Nós íamos e voltávamos, porque eu estava sem carro na época, e ele tinha acabado de comprar um carro, o Grauber, começou até a dar umas caronas pra gente e ficar por lá. E hoje ele está lá, até hoje ele está lá. É um dos pastores. Hoje ele é o principal, né? Eu estava como principal, mas aí por conta desse chamado pela MG, né? Esse convite da MG, da Aliança Ministerial Global, a gente voltou para Brodowski, e tudo debaixo de direção de Deus, de oração, de cobertura espiritual, tudo no sim de Deus mesmo, sabe? No sim de Jesus. Esse começo lá, você percebeu que
havia resistência? Como é que era a cidade lá? Uma cidade assim A princípio, eu achava que o mundo espiritual ele tinha um problema com a questão de droga, de bebida, e a gente começou a fazer campanhas de oração. Até que nós fizemos uma campanha um dia lá de 40 dias de oração, ininterrupta, todos os dias, e nós orávamos o dia todo. Então, era 40 dias a igreja aberta e eu ficava lá e a gente orava o tempo todo. E um dia eu saí para ir no banco pagar uma conta ali, eu não morava lá ainda, eu estava nessa itinerante, indo e voltando, e nesse tempo eu parei e no meio da praça central, e aí eu percebi que eu estava andando num ambiente bem alto, eu parecia que eu estava andando por cima, e aí Deus mostrou para mim qual era o espírito que agia ali, que era o do orgulho, né? Que havia um espírito, um princípio muito forte do orgulho ali, e que fazia com que as pessoas se apegassem em dinheiro, né? Ou aquele que não tinha dinheiro se apegasse na sua autoconfiança, na sua, enfim, na sua pretensão, né, de que era certo aquilo que estava fazendo, e nós começamos a caminhar, a igreja começou a caminhar já orando e lutando contra isso aí. E aí começou a quebrar algumas cadeias, né? Pela graça de Deus, a gente começou a quebrar algumas cadeias em oração, em campanhas, e jejum, e oração, e, enfim, buscando a direção de Deus, como deveria conduzir o trabalho, a obra, e aí foi rompendo. E aí começou a converter gente, famílias. Hoje é uma igreja estruturada, tem até um projeto social lá, né? Nós temos um projeto, ele já tem já alguns anos, ele começou, se eu não me engano, em 2013, 14, alguma coisa assim que o Enzo nasceu, foi mais ou menos nessa data. Nós começamos esse projeto, chama Projeto Abba Pai, que a gente trabalha com crianças, né? Crianças de risco, crianças que... Tem idade? Então, a princípio é de 4, 5 anos até 12 anos. A princípio é essa faixa etária por conta da independência, né? Na época, como nós tínhamos tempo integral com eles eram independentes, eles tomavam banho sozinhos, eles comiam sozinhos, que a gente não tinha monitores para ficar, por isso não pegávamos menores, pegamos nessa fase porque era a fase da independência da criança. E aí, quando fazia 12 anos, a gente realmente tinha que dispensar, porque a gente entrava na puberdade, tinha toda uma parte de aconselhamento que tinha que ter um pessoal, um psicólogo, pessoas para trabalhar, e a gente não tinha essa estrutura. E, paralelo a isso, fizemos um trabalho chamado Projeto Amor, né, que até o pastor Grauber que deu esse nome. A gente ia fazer projeto Abba Pai também, mas projeto de cuidado dos moradores de rua e tudo. E o Grauber falou, por que ele não chama de Projeto Amor? Né? E uma vez por mês a gente pegava os moradores de rua, dava banho, fazia barba, legal, cortava cabelo e dava marmita 2 vezes. Ainda continuamos dando, né? Marmita 2 vezes por semana, de segunda e sexta, e são hoje em torno de 100, 120 marmitas, que a gente entrega hoje nos lugares de alta necessidade mesmo, e até moradores de rua, e já tem frutos já de conversão de pessoas assim, esse projeto deu essa alegria para a igreja, né? Essas crianças lá nesse tempo, são crianças assim que geraram uma identidade com a igreja, está ajudando lá de alguma maneira? Olha, não estão, porque muitas eram até filhos de crentes, né? E pais, assim, alguns já levaram para a igreja deles e tudo. É incrível, tinha crianças que a mãe era crente de outra igreja e tudo, e a gente não tinha essa barreira, essa dificuldade. Nós acolhimos desde que era uma criança de risco, o pai estava preso, ou o pai era traficante, ou a mãe era uma prostituta, ou a mãe estava crescendo com a avó porque os pais estavam longe, tinham abandonado. E quantas crianças lá? 23. Ah, legal, hein? 23 crianças. E aí foi indo, né? Foi indo e a gente foi crescendo, uma coisa foi levantando a outra, animando os irmãos, porque isso anima muito a igreja, né? Os irmãos, o povo, né? A igreja, a comunidade em si, ela se sente que está trabalhando e que está fazendo o que Deus quer, né? Então isso edificou muito e converteu muita gente. De 2015 para cá, muita gente se converteu por conta do projeto, assim, do vento, né? Você começa a fazer algo que Deus quer, aí Deus vem com a bênção, né? Sem dúvida. E você falou assim sobre essa experiência na praça lá, né? Teve alguma experiência assim sobrenatural lá que te marcou? Não foi, teve algumas lá em Cajuru, mas assim, a que mais impactou mesmo a minha vida e foi a prova de que Deus queria a gente em Cajuru, foi logo no começo da gente mudar
né, para Cajuru, talvez 6 meses antes dessa mudança definitiva, eu tinha feito um propósito com Deus, dirigindo, falei, Deus, coloca no meu coração um horário que o Senhor quer que eu ore, eu quero que o Senhor coloque, eu quero te dar esse tempo, e o Senhor coloca no meu coração a hora que o Senhor pedir, e o Espírito colocou de 15 para 1 da manhã a 15 para as 2. É um horário horrível para orar. É um horário terrível. Você não pode dormir, senão depois você não acorda, né? E você ficar acordado, na hora você corre o risco de ficar com sono. Então eu tinha que ficar intercalando, fazendo alguma coisa. Muitas vezes dormia mais cedo para poder acordar naquela hora. Foram 10 dias. E num desses 10 dias, eu me lembro que eu acordei de madrugada e eu saí para ir tomar uma água, né? E estava próximo da hora de eu orar. E eu já fui tomar água e fui orar. Quando eu me ajoelhei na sala, eu percebi que começou algo a acontecer, o ambiente começou a mudar, a atmosfera, e eu comecei a sentir muita presença de Deus, como eu nunca tinha sentido. Deus mesmo, a presença de Deus, algo muito forte. Tinha tanta luz ali, eu não vi, né, assim, com meus olhos naturais, mas a Keren, até que estava dormindo no quarto dela com a Cássia lá, ela disse que viu uma luz debaixo da porta. Havia uma luz, ela acordou assim na madrugada, olhou, tinha um clarão debaixo da porta, e ela, alguma coisa falou para ela, não abre, não vai lá, né? E eu estava lá caído de joelho e pensando assim, vou chamar minha família para ver, eu preciso trazer minha família para ver isso aqui, para sentir isso aqui. E o Espírito Santo falou comigo, não traga ninguém. E ali eu pude ter uma experiência com a presença de Deus, e eu pensei que eu ia morrer, porque eu me lembrei até depois de muito tempo, eu fui me lembrar a experiência que Moisés teve, né, que Deus falou que ia passar por ele de costas, né, e a bondade de Deus ia passar, e foi o que eu senti naquela hora. Eu vi que Deus estava vindo de costa realmente, e era a bondade dele que estava se aproximando. É um negócio que, contando assim, não vai chegar nem perto do que realmente eu vivi naqueles segundos, milésimos, né, eternidade ali, eu vivi ali naquele momento ali com Deus. E foi ali que eu, assim, fui movido pelo Espírito mesmo. Eu já tinha convicção que era para ficar em Cajuru e mudar para lá, mas isso fez com que eu não hesitasse um segundo mais, sabe? E me levou para Cajuru e me plantou, né? Tanto que foi para sair de lá agora, foi um pouco difícil, né? Porque você pensa, Deus me plantou agora, Deus está me arrancando, mas ele, na verdade, ele não arranca a árvore que ele plantou, né? Deus arranca a semente, né, que tem naquela árvore e espalha para outros lugares, né? A árvore fica lá plantada e tem raízes lá, graças a Deus, uma liderança, né? Obreiros, gente convertendo. O pastor Grau tem um trabalho muito, muito lindo com casais, que ele começou com casais de 7 a 10 anos de casados apenas, né? Os mais velhos têm uma outra estrutura, mas esses casais de 7 a 10 anos, ele começou com 4 ou 5 casais, hoje já tem quase 20 casais participando. Um negócio assim eu cheguei tremendo. Umas Você fotos, viu umas fotos? Tremendo, tremendo. O que ele e a Keren estão fazendo com esses casais, e já estão levantando líderes no meio desses casais, assim, forte, muito forte mesmo. Fala pra gente dessa transição para a MG. Então, foi isso? Como eu disse, a gente fez tudo debaixo de cobertura, debaixo de oração. O pastor Jefferson, desde quando eu mudei para cá, a gente se colocou debaixo da liderança dele. Fomos enviados para Cajuru pela comunidade aqui de Brodowski, tanto que lá é comunidade metodista em Cajuru. E estamos, esses 11 anos, sempre andando debaixo da liderança dele, da direção que ele deu várias vezes lá para a igreja. E aí surgiu essa situação. Antes era a pastora Leila, né, que era a responsável por esse trabalho de coordenação. E aí ele pegou e falou, olha, sugeriu para os líderes, né, da MG, que é o pastor Zezinho, o bispo Kelso, o pastor Isaac de Ribeirão e o pastor Jefferson. São os líderes, né, principais. E eles viram a necessidade de um secretário para poder ajudar na coordenação desse trabalho e contactar com as igrejas. Hoje são muitos países que a MG alcança. Quantos países, você sabe? Assim, de cabeça, assim, eu posso garantir que pelo menos uns 15 países aproximadamente. Não estou sendo preciso, tá? Existe um número preciso, mas eu calculo por cima. E mais de 40 igrejas, né? E muitos missionários, projetos o próprio projeto Iluminando Vidas, né, que tem aqui em Brodowski, nasceu aqui em Brodowski. Ele está hoje em Beira, né, na África. Ele está no Nepal, lá com o pastor Antenor.
e Missionário Antenor, que é de Mogi, né? Então, assim, tem muitos trabalhos regionais também na cidade. O Café com os Pastores, de 2 vezes por mês, os pastores se encontram no primeiro sábado aqui em Brodowski, no terceiro em Campinas, né, com a região. Uma região muito grande. Eu falo 40, mas deve ter mais de 40 igrejas hoje. Explica para quem está assistindo, talvez tenha algum pastor aí nos assistindo. A pessoa é um segmento assim, tipo, tem pessoas que acham que é uma denominação, você tem que fazer parte daquela denominação para fazer parte da MG, né? Explica assim, existem várias igrejas que trabalham com esse ministério, como é feita essa coleta, como é distribuído isso para as igrejas? Então, não há assim, o nome já diz, né? É a aliança do A, ministerial do M, global do G, né? A MG. É um trabalho com os pastores das igrejas que se propõem a andar em unidade, a andar em comunhão com outros pastores. E a gente faz um trabalho de aliança. Então, são igrejas filiadas que se filiam e elas contribuem, pelo menos precisam, né, contribuir, né, uma sugestão que a gente dá, nada forçado, mas um convite que a gente faz à igreja, até mesmo para o próprio bem da igreja. Quando a igreja investe em missões, quando a igreja investe em projetos, ela cresce muito. Nós começamos a crescer em Cajuru, eu posso dizer, financeiramente, que hoje ela é independente, ela tem uma estrutura, ela consegue hoje até sustentar pastores, né? E com isso, a gente mandava, para você ter uma ideia, a igreja começou mandando 20, 30, 50 reais para missionários na África e tudo, e hoje a gente tem um valor expressivo. E contribuímos também com a MG, o que a gente chama de o dízimo dos dízimos, né? Então, a igreja que se filia, ela tem todo um suporte, todo um apoio, né, no sentido de seminários e outras coisas, né, com relação a apoio, cobertura. E essa igreja contribui. Esse recurso ele é destinado tanto a missionários que estão fora do país, como a obreiros que estão na localidade, né, na nação, como também para viagens missionárias e eventos que são feitos e para os projetos que tem fora do Brasil, como esse Iluminando Vidas, né, que é uma contribuição que a MG também faz nesses países. Hoje tem projeto social na África? Na África. No Nepal? No Nepal, tem em São Paulo, tem Campinas, aqui em Brodowski. Me foge assim alguns, são vários, são sabe? Muitos, né? São muitos, E nós temos assim, hoje tem ministérios aliançados com a gente, que tem clínicas, né, de reabilitação, você até conhece, né? O pastor Raul, lá do Desafio Jovem, né? Então, estão todos envolvidos aí, todos ligados, né? Nesse projeto da MG. E dentro desse ministério da MG, hoje, você percebe assim que... Eu lembro que um dia eu estava conversando com um dos pastores, e eles, por ser ligados a uma denominação, eles falaram, a gente é de uma denominação, e eu expliquei para eles que não, a MG não é uma denominação. Não é. A MG é uma aliança de ministérios. Várias igrejas, né? Isso. Que contribuem para esse ministério, e esse ministério acaba distribuindo, né? E chegando a outros países, né? E é bom pegando esse gancho aí, é bom salientar que nós não interferimos, né? A MG ela não interfere na questão comportamental, no sentido de distribuição, como a igreja distribui as suas finanças, né? Como ela lidar com seus membros. É claro que nós temos um parâmetro de doutrina, como dos apóstolos e tudo, mas nós não interferimos. Nós não queremos perguntar isso agora. Então, eu peguei o seu gancho aí. Nós não interferimos na administração, no governo desse pastor, desse líder. A gente ajuda, se propõe, estamos disponíveis para cobertura, para orientação, mentoria, né? Como eu dou mentoria lá em Cajuru para o pastor Grau e a pastora Kerr, nós damos, né? Eu e a Rosana. Inclusive, no secretariado da MG está eu e a Rosana, né? Essa é a nossa condição, a gente está os dois. E o pastor Jeff cedeu aqui o escritório, aqui em Brodowski, na comunidade metodista, né? E a gente está aí. Mas é bem tranquilo, é bem unidade mesmo, sabe?
É mais para servir os ministérios do que propriamente ser servido. A gente quer... O propósito da MG é servir ministérios, é ajudar pastores, é contribuir com eles, seja na parte didática, com livros, com ensino, com ajuda, com seminários, e enfim. Né? Fizemos agora na Bahia, tem lá a igreja... Família Cristã, né, que está ligada a Campinas. Fizemos lá um seminário agora de 15 dias lá na igreja. Foi tremendo, um avivamento mesmo de 15 dias, assim, todos os dias, fazendo um seminário com eles. E isso gratuitamente para eles. Eles não tiveram custo nenhum, a MG que arcou com legal, isso. Que é tremendo, é muito... Eu estou onde realmente Deus queria, onde eu gostaria de estar. Ô Carlinhos, mudando um pouco o rumo do assunto agora, qual que foi a fase mais difícil da tua vida? Então, essa fase mais difícil estava dentro de um contexto de muita alegria, muita bênção, muita euforia, né? Muito crescimento espiritual. Mas eu atribuo na verdade, eu me converti com muita sede, muito intenso. E logo eu comecei, Deus já mostrou a Rosana e a gente já começou a namorar. E foi tudo de Deus mesmo. Não teve nenhuma sombra de dúvida que ela era a mulher que Deus tinha colocado na minha vida. E logo cedo nós nos casamos, depois de 2 anos, namoramos, noivamos e casamos em 2 anos. E aí logo já fomos para o ministério. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 e ela 17. Bem novo, né? Eu comecei a namorar ela com 17, ela com 15. Só que ela era uma pessoa muito madura, uma mulher muito formada, muito madura, né? Apesar de ter 15 anos. E eu com 17 anos também tinha uma maturidade, assim. Não maturidade, mas tinha alguma coisa que passava muita confiança para as pessoas, de maturidade. Mas, na verdade, era uma criança. Uhum. Ela era uma criança, eu era uma criança. E nós estávamos no mesmo barco, né? E aí o mais difícil para nós, que eu entendo, foi sair da nossa igreja já para um ministério, já para uma igreja, né? E teve muita coisa que aconteceu, meu casamento foi sacrificado, meu relacionamento com meus filhos foi sacrificado, meu ministério no futuro foi sacrificado. Era em Ribeirão e foi para onde? Na verdade, nós víamos muito aqui em Brodowski, né, dar estudo aqui aos finais de semana, mas começamos um trabalho em Batatais. Nós começamos a igreja em Batatais. A pastora Lúcia, inclusive, se converteu dentro da nossa casa. Ela é fruto desse trabalho. E aí nós começamos lá, e através de uma moça que tinha lá, ela, Elaine, uma menina evangelista, ganhadora de alma, foi quem ganhou o tio da pastora Lúcia, que trabalhava no posto de gasolina, e depois, em seguida, a Lúcia. E aí tudo frequentava lá em casa, fazia culto de sábado e tudo, né? E aí a Cristina, acho que é a pastora Cristina, a esposa do Jorge, professor de educação física, ela também se converteu, foi batizada dentro da minha casa. E nós casamos e já mudamos para Batatais. Meus móveis foram montados lá em Batatais. Com muita dificuldade financeira. Me casei em outubro de 1984. E em fevereiro de 85, a Rosana engravidou, né? E o Mateus nasceu em novembro de 85. Isso nós já estávamos praticamente lá em Guarda-Mor. Nós fomos pastorear, ficamos 1 ano pastoreando a igreja lá em Guarda-Mor, lá no noroeste de Minas. 2 meninos ali, depois voltamos. Foi uma trajetória muito turbulenta na minha vida, sabe? E eu atribuo por falta de maturidade. As pessoas achavam que a gente era muito firme e a gente tinha um negócio de esconder muito, né? Assim, mascarava muita coisa, não era tão transparente, né? Achava que tinha que ser um super-homem. E é difícil essa transição, você falou assim, de estar longe. Hoje a gente tem... eu estou aqui, sou um dos pastores auxiliares, tem o Jefferson muito próximo de mim. É difícil não ter ninguém perto, assim, para poder conversar, se abrir? É horrível, é horrível. Porque quando você vem para o meio, você vem com uma capa. Então nós ficamos longe, por exemplo, nós estávamos longe, morávamos lá em Minas, moramos em Patrocínio Paulista, moramos em Goiás, fomos lá, porque o nosso ministério é um ministério de plantar a igreja. Nós plantamos em Batatais, auxiliamos no plantio da igreja lá em Guarda-Mor por 1 ano, plantamos em Cajuru, numa outra cidade lá do Goiás, onde eu fazia seminário lá, nós plantamos uma igreja numa cidade chamada Firminópolis. Então, o nosso trabalho era de plantar igreja. E aí você já lidar com pessoas que olham para você e vê você como sendo um super-homem.
Aí você vem para o meio do teu grupo, da tua família, que você nasceu no meio deles, e já vem com essa proteção, meio que não vou mostrar meus defeitos. E aonde você peca, e quando chega perto deles é outra coisa. Aí peca, aí chega uma hora que Deus fala, vou te mostrar como é que faz e vou te parar. E aí foi muito difícil. Para mim foi... assim, se fosse hoje e eu tivesse na mesma condição do passado, eu diria, de jeito nenhum. A prioridade é minha família, a prioridade é minha esposa, são meus filhos, a prioridade é a minha casa, a prioridade realmente é o reino de Deus dentro da minha família. Hoje eu entendo isso e por isso Deus restaurou meu casamento e nessa caminhada que a gente está. Isso faz quantos anos? Bom, eu me converti em 81, já saí para o ministério em 82, 84 já fui para Batatais, 86 já estava em Guarda-Mor, 89 eu estava em Goiás, 92, e foi indo assim. Então tem aí, desse tempo todo. Mas que eu posso dizer assim, que o meu casamento foi realmente restaurado, consertado, alinhado com a vontade de Deus, tem 20 anos. 20 anos. Para dizer assim, com precisão, sem contar o passado. De 20 anos para cá, foi que eu posso dizer que eu amadureci. Depois dessa restauração veio a igreja de Cajuru. Pronto, logo em seguida. Os projetos sociais. Pronto, e hoje a AMG, né? A colheita veio a maturidade, a colheita vem com a maturidade. Que a gente até tem colheita do passado, sabe? Em Goiás, nós moramos em Goiás e, por exemplo, nós geramos um filho lá que hoje está nas nações, que é o Degman, né? O cantor, né? O Degman Marques. Converteu também dentro da nossa casa, com o nosso trabalho e tudo, mas você olha e fala assim, mas e aí? Qual a alegria que eu tenho em ter gerado um filho desse, assim? Eu, particularmente, quase que esqueço essa alegria, porque não tinha maturidade, era uma criança, né? Então é como... Mas hoje também tem o outro lado, tem os teus filhos, né? São sim. todos ativos, né, na obra, tem pastores, tem líderes, né, que estão envolvidos com a obra, Quem segurou as pontas mesmo nessa situação toda foi a Rosana, porque se não fosse ela, eu acho que a coisa teria desandado bem mais. Mas assim, por isso que eu digo que a prioridade é a família. Se você forma a família, e a Rosana cuidou muito bem dessa parte, se você forma a família, se você gera filhos espirituais em filhos naturais, biológicos, você tem um resultado muito maior do que 100 igrejas. Isso aí eu posso afirmar. É o nosso maior legado, né? Amém, é verdade. Eu falo que sempre, assim, o meu maior legado é que meus filhos vão muito mais longe daquilo que eu já pude estar em Deus, né? Ter chegado em Deus. Tem sonhos para realizar? Olha, desde o começo da minha conversão, pode parecer... Quando eu fui para Cajuru, tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ser pastor de uma igreja de 10 mil membros. Aí vim para a MG, que deve ter muito mais de 10 mil membros a igreja. Então eu sou, de certa forma, parte dele está sendo cumprido, né? Mas o meu maior sonho, e é coisa que eu desejo desde o começo da minha conversão, que eu converti num ano muito forte, 1981, foi um ano de avivamento dentro de Ribeirão Preto. A igreja que mais cresceu no ano, na região do estado de São Paulo, foi a nossa igreja lá. Ai, que legal. Começou com 12 católicos, de repente, bum, estourou tudo e virou uma grande congregação. Mas o meu maior sonho é experimentar o autêntico, sabe? O verdadeiro, aquele que tem a ver com o outro, vida, sabe? É o avivamento. Esse é o meu sonho. Eu ia te perguntar isso agora, você crê no avivamento? Meu sonho. Creio no avivamento, creio quando o povo de Deus começar a entender por que ele foi salvo, porque até então a gente pensa que foi salvo, ou acredita que foi salvo para nós mesmos, para nos salvar. E, na verdade, Deus nos salvou para que eu salvasse você, para que eu salvasse o outro. Então, o avivamento vai começar quando o amor deixar de se esfriar. A Bíblia fala que Jesus falou que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. O que está impedindo o avivamento hoje é o amor esfriado, né? O amor morno, cada um preocupado com a sua própria vida. Por isso que a gente tem que incentivar os membros da igreja, o povo de Deus e as pessoas a realmente olharem para o outro e ver que a minha salvação existe para o outro, não para mim mesmo, né, mas para o outro. Eu sempre pergunto no final para cada líder ou pastor que vem aqui, eu já ouvi de alguns, né, eu respeito tudo isso, também tenho minha postura a respeito disso,
Mas tipo, não, eu não creio porque eu creio que já passou. Outros, não, eu creio que vai vir num momento de aperto, enquanto a igreja estiver Perseguido. acomodada, Ah, né? tá. Não vai fluir, mas Ah, num numa tempo de perseguição. perseguição vai crescer. Então eu sempre procuro saber, eu quero saber um pouco de cada líder, o que eles pensam, né? Mas geralmente são todos eu falo assim, a gente está conectado, né? É o mesmo pensar, a mesma forma de ver, Que né? vai vir de uma perseguição. Que vai... É claro que para despertar tem que haver um chacoalhão. Né? O chacoalhão ele só vai acontecer se realmente a igreja sair do lugar que ela está hoje, que ela está no lugar que não foi o que Jesus mandou ela ficar. Ela está acomodada, né? Ela está está muito confortável. Né? Como eu falei no começo, nos anos 80, você nunca andaria com uma camisa escrito Eu amo Jesus. É igual esse nosso pastor de Ribeirão, o pastor Inaldo, ele foi, eu me lembro até hoje, ele foi em Israel com uma camisa escrito I love Moses, né? Eu amo Moisés. E aí, não, I love Jesus, né? Eu amo Jesus. E aí ele estava numa livraria lá em Tel Aviv, lá, e um judeu chegou e falou, começou a brigar com ele, falou, não, nós não amamos Jesus, não, amamos Moisés, né? Então, nos anos 80, você jamais andaria com uma camisa, com um boné, com um coraçãozinho escrito I love you, Jesus, nunca. Então, a igreja foi se acomodando, os louvores são confortáveis, as pregações são confortáveis, prega-se hoje que tem que ser, tá bom assim, Jesus te ama do jeito que você é e tal. E aí a pessoa vai crescendo numa cultura de conformidade. Mas quando tem-se um impacto, quando tem-se um choque, né, de realidade, eu acredito que a tendência é do fogo começar, sabe? É meio que bater uma pedra na outra para sair uma faísca. Gerar uma faísca. Gerar uma faísca. E eu creio que o povo tá lenha seca, sabe? Eu não sou uma pessoa desesperançosa, não. Eu creio que o povo tá lenha seca. Você mesmo estava contando aí nos bastidores aí que uma moça falou de Jesus para a moça já quis saber como é que é e tudo. Então, as pessoas querem, né? E um pós-pandemia não tem coisa melhor do que falar de Jesus num pós-pandemia, que as pessoas estão tudo querendo mesmo saber como é que é e tudo mais. Então, eu creio no avivamento, mas se esse avivamento for acontecer com a igreja precisa ser despertada no amor. Se ela for despertada no amor ao próximo, aí porque ela está andando muito olhando para seu umbigo, né? Então ela vai dar uma levantada assim. Mas creio piamente num poderoso avivamento. Senão Deus me enganou. Ele me fez esperar até aqui porque ele vai mostrar, eu creio. Eu queria te agradecer pela tua presença, tá? Pelo você vir trazer um pouco, falar um pouco da sua vida. Eu acredito que a gente vai se encontrar mais para poder falar mais, ter um longo papo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo. Se você puder direcionar, olhar para uma das câmeras e fala para quem está ouvindo agora, quem ficou até agora nos assistindo, deixa uma mensagem para eles. Olha, o que tem... Bom, antes eu também quero agradecer vocês, né, pelo convite e dizer que realmente é um privilégio. A mensagem que tem queimado no meu coração nesses dias, e eu tenho falado dela, eu tenho ensinado, eu tenho compartilhado na minha casa também, é sobre responsabilidade. Deus, desde o princípio, deu responsabilidade ao homem. Desde o princípio da criação. Colocou Adão e Eva ali no jardim, que ele plantou e disse, vou colocar vocês aqui. A única responsabilidade que vocês vão ter é de cultivar, é de plantar, é de cuidar do jardim e tal. O homem não cuidou, não cultivou do jeito que tinha que fazer, Deus tirou ele de lá. Nós temos responsabilidade. Eu e você, tá me ouvindo, temos responsabilidade com os filhos, com o cônjuge, com a igreja, com a sociedade, com o seu patrão, com a sua vida, quem está em volta de você, com o seu ministério, você tem responsabilidade. E Deus só vai pedir conta a nós daquilo que Ele colocou em nossas mãos. Deus não pedirá conta de nada que Ele não colocou em nossas mãos. Deuteronômio diz que cada um traga ao Senhor aquilo conforme o dom que Deus colocou em suas mãos. Não é o dom que Deus colocou no seu espírito, mas é o dom que Deus colocou em suas mãos. Eu tenho certeza que cada um de nós temos capacitação, não nascemos por acaso, e nesse nascimento Deus nos deu capacitações e responsabilidade para a gente poder cumprir o propósito de Deus nessa terra. Essa é a minha mensagem, palavra
para que Deus nos desperte para essa realidade. Vamos parar de pôr culpa nos outros e assumir a responsabilidade. Amém. Carlinhos, mais uma vez obrigado, tá? Você está trazendo um pouco da tua vida aí falando. Eu queria agradecer a todos que ficaram até agora nos assistindo. Deixa seu like aí no vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Compartilha aí com a tua família. Compartilha aí com teus amigos. Escreve aí nos comentários aí o que você acha que pode acrescentar, né? E até a próxima, em nome de Jesus.